A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nesse momento eu gostaria de agradecer ao meu Deus pela oportunidade concedida. Quero aqui agradecer ao Departamento Infantil, na pessoa da irmã Sara, por essa maravilhosa oportunidade. O tema que nos foi confiado para que nós ministremos nesse dia é construindo uma geração temente a Deus. E nesse momento eu gostaria de ler com os irmãos dois versículos que se encontram em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Parece que esse texto não tem muito a ver com o tema, mas na verdade tem. E aqui eu falo como líder de jovens, se muitos pais da geração a qual eu lidero pudessem ter a oportunidade que nós estamos tendo de nessa conferência ouvir tantas palavras maravilhosas da parte do nosso Deus, eu pararia de ouvir tanto em rodas de conversas com os jovens a seguinte frase: eu gostaria tanto que o meu pai e a minha mãe parassem para me ouvir, para conversar comigo de forma aberta. Esse é um sonho que eu tenho. E por que eu estou falando isso, irmãos? Uma geração temente a Deus, ela só pode ser instituída a partir do ensino. E esse ensino, claro que dentro da igreja vai ser um complemento, mas ele deve inicialmente vir do lar. A casa é a primeira escola do filho, é que eu falo no sentido espiritual. Nós sempre ouvimos o nosso pastor falar que o primeiro sacerdote que cada família tem é o marido, né? Como cabeça da casa, o primeiro pastor. E às vezes, por que eu trouxe o versículo 2, né? Falando sobre inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Porque muitas das vezes o ideal principal está em manter fisicamente com roupas e alimento. E muitos pais às vezes esquecem que o principal, na verdade, é o espiritual. Eu ouvi ontem na ministração da irmã Ângela, onde ela fala que mais do que olhar essas pessoas como corpos, né, para vestir, para alimentar, nós temos que olhar como almas. Sim, uma geração temente ao Senhor ela só vai ser construída a partir do momento em que os pais dedicam tempo de qualidade. Eu falo em tempo realmente de qualidade, tirar às vezes até mesmo do cansaço. Chegou ali cansado do serviço, mas tirar um tempo para ouvir o filho, para pegar a palavra do Senhor, a Bíblia, e meditar juntamente com aquela criança. Eu sei que a professora da escola dominical, ela ensina, ela dedica tempo de forma lúdica, mas eu posso garantir para os irmãos, como filha, que eu nunca vou esquecer das vezes em que o meu pai fala, às vezes alguma coisa quando nós estamos conversando e eu vejo, nossa, meu pai está me ensinando isso. Eu não me lembro muito de muitas coisas que muitos professores de escola dominical, líderes falaram para mim, mas eu lembro exatamente as palavras do meu pai, por um motivo que chega a ser óbvio. Nós modelamos os nossos pais. Então, antes de tudo, o pai e a mãe, eles precisam ser exemplo em casa. Quantas vezes, e eu mais uma vez eu pego aqui como exemplo, eu como filha, olho ao redor da mesa quando nós estamos almoçando e eu penso, nossa, que bênção eu ter a minha família reunida. Para um filho não existe nada mais lindo do que ver o pai e a mãe sentados, os irmãos ali ao redor da mesa. Irmãos, é mais do que um prato de arroz e feijão. É uma demonstração de comunhão. É um ensino de que, olha, a família é projeto de Deus e nós estamos honrando essa família. Nós estamos honrando nossa casa. Poderíamos estar assistindo a televisão e comendo, mas nós preferimos sentar à mesa para dedicar tempo e comermos juntos. Nós sempre vemos o Senhor falando no partir do pão, na comunhão e no partir do pão. Então nós observamos que desde muito antes essa questão de sentar à mesa já era importante porque demonstra comunhão. E nós não podemos perder isso no decorrer dos dias porque a sociedade nos impõe isso, que não tem nada a ver. Na verdade tem sim, irmãos. O filho ele aprende muito do pai, vendo o dia a dia da casa, a rotina. E muitos pais, eu digo, como eu falei, né, como líder de jovens, eu observo muitos pais que dão de tudo. O mantimento físico,
no sentido de vestuário, alimentos. Nossa, o que o filho quer? Se quer uma viagem, ele dá. Mas eu também escuto desses mesmos filhos, às vezes, que o pai não deu atenção porque estava fazendo uma outra coisa e não pôde ouvir. Ou às vezes não quis ouvir porque tem um certo receio de falar sobre determinadas questões e eles só queriam ser ouvidos e queriam ser amparados. Eu posso dizer para os irmãos que a nossa geração, construindo uma geração temente a Deus, isso vai acontecer na dedicação que cada pai, cada mãe tem em ouvir, acolher aquele filho, ensinar, dedicar. Essa semana eu vi uma frase que eu achei muito linda que diz que o maior empoderamento feminino é educar a próxima geração de homens. O que eu percebo é que o sucesso, o empoderamento, e aqui eu falo não só no quesito ser mulher, mas pai e mãe, não existe nada mais lindo, não existe maior sucesso do que ensinar o filho no caminho que ele deve andar. A palavra do Senhor nos diz, né? Ensina o filho no caminho que ele deve andar, a criança no caminho que ela deve andar, e até quando crescer ela não vai se desviar dele. Dedicação à família, dedicação ao lar, dedicação aos filhos é mais do que importante. A palavra do Senhor em Romanos 10 e 17 diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, dentro do lar, é preciso que a criança ouça. E ela vai ouvir. E ela vai conhecer a Deus através dos pais. É o pai que às vezes, sem a criança saber ler, sem a criança entender muito bem as palavrinhas que estão aqui nesse livro, mas que é o pai que tem a responsabilidade de pegar essas historinhas e inculcar ela na cabecinha dos filhos. É o pai, é a mãe. E isso, irmãos, mais uma vez eu volto, só acontece quando o pai tira um tempo de qualidade para bolar estratégias ali, para garantir que o filho aprenda. Porque a palavra do Senhor diz, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não tem como essas crianças crescerem tementes sem que elas ouçam primeiro algo da parte do Senhor. Esse momento que nós estamos vivendo de quarentena tem servido por quê? Não tem mais desculpa dizer, não, eu não ensino em casa, mas o professor da escola dominical vai ensinar. A líder do departamento infantil vai ensinar. Hoje, especialmente hoje, se o pai quiser que o filho aprenda da palavra do Senhor, ele tem que realmente sentar, se debruçar, estudar e transmitir para essa criança de forma que ela consiga entender. E eu posso dizer, irmãos, que essa geração que hoje são crianças, mas que mais na frente serão jovens, adultos, se a família, os pais, que ele tem responsabilidade sobre aquela criança, dedicar tempo, ensinando, mostrando o caminho, mais do que só palavras, mas também com o exemplo, quem sabe até mesmo, como eu falei, né, na comunhão do partir do pão ali na mesa, serão jovens e adultos temente ao Senhor. De fato, uma geração que foi alicerçada na palavra do Senhor, através da família,